Aí galera, beleza? Tudo na paz, tudo tranquilo? Conforme eu combinei com vocês, estou aqui para fazer a nossa pequena revisão para a nossa prova, tá bom? Bom, como nós já estudamos bastante em sala de aula, eu não vou ficar me atendo a tudo que está no texto. Então, só para a gente revisar rapidão tudo que nós aprendemos. Vai cair na nossa prova o capítulo 2, tá? A formação natural da Terra, ou seja, a sua estrutura geológica, ok? Bom, para entender a estrutura geológica da Terra, vocês precisam entender que ela é formada por núcleo, o manto e essa camada rochosa aqui, que vocês estão vendo, ó, que é a crosta, ok? Bom, como nós vimos, essa estrutura interna aqui, essa camada que vocês estão vendo aqui é o manto, tá? Ele é composto de material derretido, de rocha derretida extremamente quente. Essa parte externa é a crosta, muito dura, muito rígida, e todas as, como que eu posso dizer, todas as transformações do relevo, toda a formação do relevo é constituído aqui, ok? Bom, o núcleo ele tem duas partes, a parte interna e a parte externa. A parte interna é sólida, é feita de níquel e ferro, tá? Bom, vamos continuar, ok? Isso aqui é importante, muito importante. O que age na crosta terrestre? Nós temos duas forças que agem na crosta. As forças endógenas ou internas, né? Essas são responsáveis pela construção ou modificação do relevo. Essas são responsáveis pela orogênese e pela epirogênese, ou seja, os dois movimentos, tá? Tanto movimento vertical como movimento horizontal. É responsável pelo tectonismo, é responsável pelo vulcanismo, ok? E tem também as forças exógenas ou externas, está ligada à atmosfera. Essas forças são modificadoras ou construtoras do relevo, modificadoras por meio do processo erosivo. Essas forças aqui, pessoal, ajudam na formação do solo. Ela é extremamente importante, tá? Eu estou dando uma atençãozinha especial nela, porque você precisa entender o tanto que essas duas forças é importante na crosta terrestre, principalmente as forças exógenas, tá? Ali, quando você for analisar a chuva, o vento, a fragmentação das rochas, das montanhas, das serras e, por consequência disso, a formação do relevo, ok? Falamos sobre a tectônica de placas. Você precisa entender o básico sobre a tectônica de placas, tá? Olha, toda a estrutura da Terra, toda a litosfera, toda a crosta, né, ela está subdividida em um imenso quebra-cabeça. Um quebra-cabeça muito grande, feito com placas rochosas, tá? Essas placas são as placas tectônicas. Elas ficam nadando, como se fossem barquinhos, por cima do manto, bem unidinhas umas às outras, ok? Essa teoria é a teoria da deriva continental, que foi formulada por Alfred Wegener, né, um cientista alemão, em 1912, ou seja, no início do século XX. Essa aqui, pessoal, é a ilustração dessa teoria proposta por ele, tá? Então, no começo, segundo essa teoria, tá, todos os continentes estavam juntinhos, tá, e recebeu o nome de Pangeia. Tá, todos os oceanos, né, toda a água estava juntinha e recebeu o nome de Pantalasa. Depois começaram as divisões. A parte do hemisfério norte passou a receber o nome de Laurásia, né, onde fica Estados Unidos e Canadá, onde fica a Europa e Ásia, né, e a parte do hemisfério sul, Gondwana, onde fica a América do Sul, África, parte da Antártida, ok? Foram continuando as divisões até chegar na divisão conforme é hoje. Já comentei sobre os movimentos epirogênicos e orogênicos, ok? Novamente. Tá. Agora, terremotos. É importante você analisar isso daí, tá? O que são terremotos? Bom, terremotos são movimentos naturais orogênicos. O que é isso? São vibrações.
né? Como nós acabamos de ver, a nossa litosfera, a nossa crosta, ela é subdividida em imensas placas tectônicas. Essas placas ficam em constante movimento. E às vezes acontece dessa placa ela se encostar uma na outra, ela deslizar por sobre a outra e gera abalo sísmico, né? Gera vibrações na estrutura da crosta. Essas vibrações elas podem ser sentidas. O local onde recebe essa vibração, onde recebe esse impacto, é chamado de hipocentro, tá? É onde o abalo sísmico se origina, tá? O epicentro é onde o tremor é mais intenso na superfície da Terra, ok? Então essas vibrações são chamadas de ondas sísmicas ou simplesmente sismos. Existe um aparelhinho chamado sismógrafo que mede tanto a intensidade como a magnitude dessas ondas sísmicas, tá? A intensidade ela é medida por uma escala, a escala de Mercalli, tá? Que vai de 0 a 12 graus. A magnitude, pessoal, é determinada pela escala Richter, tá? Essa escala vai de 0 a 10. Então, quanto maior a magnitude, maior a quantidade de estrago que pode acontecer na superfície. Via de regra, tá? Um terremoto uma onda sísmica até 5,9, né? É uma onda de pequeno impacto. Dificilmente vai causar algum impacto na superfície. Acima de 6 graus na escala Richter já causa destruições, rachaduras nas construções, rachaduras em pontes, entendeu? O Brasil é bastante privilegiado, tá? O Brasil ele não sofre muito com abalo sísmico, nós ficamos bem no centro de uma placa tectônica. Vamos falar um pouquinho sobre o vulcanismo, isso aqui é importante, tá? O vulcanismo é um fenômeno geológico, movimento orogenético, ou seja, no interior da Terra, se caracteriza pelo conjunto de ocorrências relacionadas a erupções de vulcões, tá? Então, pessoal, olha só, vamos analisar essa imagem aqui. Nessa imagem aqui, vocês podem perceber o que? Essa parte marrom mais escura, né, está representando a crosta terrestre ou a litosfera. Como nós comentamos bastante em sala de aula, a crosta ela tem reentrâncias, tá? Onde o manto, o magma, né, o seu material rochoso, líquido, pastoso, bom, muito quente, ele se aproveita, ele está o tempo todo criando pressão por sobre a crosta, né? Ele acaba saindo pelo cone dos vulcões ou pelas suas laterais. Quando isso acontece, a gente fala que houve a formação de um vulcão. Às vezes, pessoal, pode acontecer, tá? Desse material, do magma, sair de uma maneira mais simples, quando a placa é um pouco mais fina, e formar lagos vulcânicos, tá? Nós temos algumas imagens de vulcões. Isso aqui é o vulcão Mauna Loa, no Havaí, ok? Esse aqui é o Monte Santa Helena, nos Estados Unidos. Esse aqui é o vulcão Cerro Negro, né, na Nicarágua. Deixa eu ver se eu consigo achar mais uma imagem aqui. Ok, e esse é o Monte Fujiyama, no Japão, tá? Também é um vulcão que é considerado ativo. Ok, falei já da estrutura, agora vamos falar dos recursos minerais. Os recursos minerais são extremamente importantes. Quando a gente fala de recursos minerais, nós precisamos entender que eles podem ser renováveis ou não renováveis. Via de regra, renováveis é aquele que está à nossa disposição o dia todo, sempre, tá? Como a energia solar, tá? Sempre vai ter o sol, a luz do sol, a água, o solo, os alimentos, o vento. Então, esses são recursos que estão à nossa disposição o dia todo. Os alimentos estão à nossa disposição, você pode plantar e pode colher, entendeu? Exemplo de alimento que é um recurso natural, renovável, que também pode ser transformado em energia. As oleagináceas em geral, a soja, o milho, o algodão, entendeu? Um recurso natural que é muito comum no Brasil é a cana-de-açúcar, pode ser transformado em etanol. Os não renováveis, pessoal, é aquele que demorou uma idade geológica para ser formado. O exemplo é os combustíveis fósseis. Existe em grande quantidade, mas demora uma idade geológica, milhões de anos para se formar.
Tá? Além do petróleo, nós temos aí o carvão mineral, nós temos o gás natural, o xisto, ok? Também é exemplo de minérios, aquelas rochas, né? Aquelas rochas que têm características próprias. Normalmente, elas são usadas economicamente, tá? Nós temos vários tipos de rochas que são usadas economicamente. Vamos falar um pouquinho sobre elas, tá? Peraí, ainda voltando aos recursos minerais, tá? Não é o nosso foco agora de estudo, mas só para vocês entenderem, nós temos vários tipos de minerais, tá? Nós temos os minerais metálicos e os não metálicos, né? O minério de ferro, a hematita, a bauxita, a cassiterita, ou seja, o próprio urânio, são minérios que são utilizados economicamente. Nós temos minérios não metálicos que também são usados economicamente, como as pedras preciosas, tá? Sobre as rochas, pessoal, nós temos 3 tipos básicos de rocha, tá? Que é bastante estudada. A imagem está bem desfocada, por isso eu vou passar para o texto, tá? Bom, as rochas mais comuns, as ígneas ou magmáticas, ou seja, aquelas que são formadas quando o magma é resfriado, né? Pela solidificação do magma, aquele material que está no manto. Elas podem ser plutônicas ou intrusivas, ou seja, aquelas que foram solidificadas no interior da Terra, no interior da crosta, ou elas podem ser vulcânicas ou extrusivas, ou seja, foram solidificadas na superfície terrestre. Tem ainda, pessoal, as rochas sedimentares, né? Aquelas que resultam do transporte e deposição de sedimentos. Como assim? É aquela rocha que é aglutinada com sedimentos, aquela que no processo do intemperismo, ou seja, né, quando houve o desgaste das rochas, né, ela foi aglutinada à deposição de restos de animais e vegetais, ou seja, dos sedimentos, tá? E tem ainda, daqui a pouquinho eu falo sobre o solo, tá? E tem ainda as rochas metamórficas, são aquelas que se formam com base nas transformações ocorridas na composição mineral de rochas pré-existentes, ou seja, aquela que sofreu modificação de acordo com a pressão da estrutura da crosta. Houve uma mudança, uma aglutinação entre uma magmática e uma sedimentar, por exemplo, ou duas magmáticas com características diferentes, tá? Nós temos vários exemplos. O mármore, o gneiss, a ardósia, são exemplos, né, de rochas metamórficas. Pessoal, por que eu não falei do solo? O solo é um assunto muito importante, tá? E nesse contexto aqui, ele está muito vago, tá? Então, só para que vocês entendam, o solo ele é formado através do intemperismo. Quando tem a decomposição das rochas, quando é agregado sedimentos, ou seja, restos de animais, de plantas, quando esses sedimentos, juntamente com a água, com o oxigênio, né, formam um composto orgânico. Todo esse composto orgânico é o solo. Ele é muito importante para a estrutura econômica de qualquer país, principalmente para o nosso. Ok? Beleza, pessoal, é isso. Esse é todo o nosso conteúdo da prova. Tá? No meu blog, dá uma visitada no meu blog, tá? hebertgaleno.blogspot.com.br. Dá uma olhada lá, tá? Tem algumas questões que eu coloquei para vocês darem uma estudada, tá? As questões já estão com resposta, algumas estão comentadas. Isso vai ajudar bastante vocês a se prepararem mais para, não apenas para a nossa prova, né? A prova é o de menos, né? Mas se preparar para o Enem. Está bem preparado para o vestibular, para os concursos que exigem esse tipo de conteúdo. Valeu, galera. É isso. Estejam sempre comigo aí, sempre curtindo a minha página. E sempre que eu puder, eu vou estar gravando esses videozinhos para vocês. Valeu, um abraço, até mais.